estou. Acharam? Podemos? Oi? Não, estou em mistério aqui no negócio aqui. Pode sentar. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir, quem dera que fosse assim, né? E a pessoa, as pessoas nos apertando: pastor, dá estudo, pastor, nos ensina, queremos ouvir tua palavra. As pessoas estavam, a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. E estava ele junto ao lado de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava a multidão de dentro do barco. Vocês que vão pregar, quando você está lendo a passagem, você já está pregando. A forma com que você lê o texto, você já está introduzindo a pregação. A colocação da voz, a vírgula. Então, uma das coisas importantes para quem vai pregar é ler o texto. Leia o texto várias vezes até você sacar do texto a mensagem. E aí, quando você vai introduzir essa mensagem, você já está pregando quando você está lendo. Você já perdeu ali o momento de você falar com as pessoas. Entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava a multidão do barco. Enquanto acabou de falar, disse a Simão, disse a quem? Volta para o mar, lança suas redes, volta a pescar. Vamos orar? Pai das luzes, Deus da misericórdia, a Ti rendemos graças. Fica conosco, fala conosco, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus, ele está no seu ministério de 3 anos e meio. Ele vai ficar 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, ele tem uma única função. A única missão de Jesus, a não ser morrer pelos nossos pecados, ele precisa levantar a igreja. E uma das finalidades de Jesus como mestre, Paulo vai chamar Jesus da base, a fundação. Cristo é o alicerce, Ele é a base de tudo. Então Jesus, Ele veio para ser uma plataforma. A estrutura, a base é isso aí. A plataforma, ela tem o objetivo de fazer o quê? Que outros construam em cima dele. Então Jesus, ele não veio para poder brilhar. Não era essa a finalidade dele. Inclusive, quando queriam colocar ele no palco, o que ele fazia? Não, nem fala do meu nome, só fala as obras, não conte as obras que estou falando, fala do Pai. Ele não buscava a glória própria. E o intuito de Jesus era levantar o mais rápido possível homens para que pudesse continuar o trabalho. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. Há muito tempo atrás eu tinha essa chamada para ser pastor, e aí quando a igreja ela esvaziava, porque a igreja ela tem outra atividade, né? A nossa não, a nossa é realmente um projeto de Deus. Eu acho que nós somos o laboratório de Deus. Mas a
igreja tem uma rotatividade. A nossa igreja, ela tem pouca rotatividade, os que estão aqui são membros. Tem igreja que está lotada, irmão. Está explodindo gente lá de fora. Aí um pouquinho vai mandar tudo embora. Por quê? Porque são igrejas que, na verdade, não focam no ensino da palavra. A nossa igreja, ela foca no ensino da palavra, quer fazer discípulo, quer que você seja líder. O meu desejo, no meu coração, é que cada um aqui abraça a vontade de estar liderança no departamento. Você vai crescer muito espiritualmente. Você vai viver coisas gigantescas com Deus, ter esse compromisso. Para isso você precisa subir de nível, sair de servo para ser um íntimo de Deus. Alguém que queira também, não só ser curado, mas se curar. Não só ser a bênção, mas a mão de Deus que abençoa. Então Jesus, ele precisava, nesses 3 anos e meio, formar discípulos. Esses discípulos precisavam ser selecionados. Então, como eu estava falando, há uns anos atrás, eu tinha muito essa coisa de sair mesmo, eu me sentia reprovado. Eu perdi uma pessoa, a pessoa foi embora. Até que eu, lendo a Bíblia, descobri que também Jesus perdia mesmo. Falei, até Jesus também, as pessoas largavam ele aqui, ó. A Bíblia diz assim, que dependendo da mensagem que ele pregava, as pessoas paravam de segui-lo. O dia que ele deu uma mensagem poderosíssima acerca da ceia, dizendo: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. A Bíblia diz que por causa desse discurso, muitos deixaram de segui-lo. Esvaziou a igreja, porque falou a verdade. Acho que é por causa disso que os pastores não pregam sobre a ceia, né? Então Jesus, ele precisava formar discípulos. Precisava preparar esses homens para que eles ficassem com a incumbência de continuar a obra dele. Agora, o que me impressiona é que Jesus não vai dentro da escola teológica. Talvez você não saiba, mas a escola teológica já existia na época. Havia 2 classes teológicas, 2 escolas teológicas muito famosas, a escola de Ilhéia e de Samai. Eram 2 grandes escolas. Paulo, inclusive, estudou em uma das escolas. O mestre dele era Gamaliel, um homem muito sábio, doutor. Paulo, ele era doutor da lei. E Jesus, ele não vai buscar os discípulos dele, os homens que serão depois os representantes dele, que Jesus vai partir, vai deixar eles na incumbência de tocar a igreja. Ele não vai pegar na escola teológica, ele não vai na faculdade da época, ele vai buscar nas aldeias homens simples, homens indoutos, homens que eram analfabetos de pai e bebê de mãe. E a maneira com que Jesus atraía essas pessoas é que me impressiona. Jesus, ele vai na praia, numa aldeia de pesca, e ele leva as pessoas para lá, uma praia. E a multidão está ali discutindo, querendo ouvir a palavra dele, querendo ouvir a palavra de Deus. E você consegue imaginar esse cenário? Jesus com a multidão indo para a praia, e ali está Pedro. Pedro, ele era sócio de João e Tiago. Eles tinham uma fábrica, uma empresa de pescaria. E a Bíblia diz que eles estão voltando do mar. Deve ter ficado ali uns 14, 15 dias no mar. Fizeram investimento pesado. Tinham que trazer o peixe para poder pagar a despesa do barco pesqueiro. Deixou a esposa em casa. A esposa está em casa esperando que ele volte com a mercadoria, com o peixe, com o dinheiro do peixe para pagar a conta de luz, a conta de água, igual a gente. Mas a Bíblia diz que eles estão lavando as redes, ou seja, estão fechando o dia de trabalho. E pelo que tudo indica, não foi bom. Ou eles não pescaram nada, ou então a quantidade que eles pescaram não pagaria nem o custo da viagem. Eu fico imaginando que Pedro deveria estar com uma situação muito ruim, a empresa deveria estar à beira da falência. E é nesse cenário que Jesus aparece. A maneira com que Deus escolhe para entrar na minha, na sua vida, a gente não escolhe, é Deus que escolhe. No momento que a gente menos espera, ou então que a gente mais precisa, Deus, ele entra com providência de uma maneira que a gente não imagina. Está Jesus aqui ensinando
palavra de Deus. Do outro lado está Pedro, os seus sócios, lavando as redes, querendo fechar o negócio para casa. Vamos à falência, vamos dizer que não tem como pagar. A Bíblia diz que Jesus pede licença e pede para usar um dos barcos. Aqui começa o milagre. Quando que Deus vai fazer na minha, na sua vida, algo grande? Quando você deixar a porta aberta para Ele poder usar o que é teu. Quando mesmo sem querer, mesmo sem poder, não tendo tempo, você abre um tempo para Deus. Quando você diz assim, não Senhor, pode usar a minha casa. Não Senhor, pode usar o meu carro. Não Senhor, pode usar o que é meu. Jesus, ele entra no barco de Pedro e ele está ensinando as pessoas. E aí depois de ter ensinado, de ter pregado, ele vira para Pedro, agora é a hora de Jesus retribuir por ter usado, porque nesses 25 anos, quase 30 anos de ministério, uma coisa eu não entendi e aprendi com Deus. Tudo que Deus usar teu, Ele vai pagar. Tudo que Deus usar, tudo que você disponibilizar, seu patrimonial, de recurso para Deus, tudo que você colocar na igreja, na função do Evangelho, para pregar o Evangelho, supervaloriza. Deus não deve nada para ninguém. Como Pedro havia emprestado o barco, Jesus agora se volta para Pedro e vira para ele e fala assim: está fechando as portas? Parou por hoje? Ele paramos. Volta. Lança mais uma vez a rede ao mar. Pedro, ele era experiente na área pesqueira, desde menino. A história não diz que Jesus pescou uma vez, a Bíblia diz que Jesus era carpinteiro. Talvez de barco Jesus entendia, de madeira, de fazer um barco de medida, ele entendesse, mas de pesca não. Mas o que fez Pedro obedecer a uma pessoa que nada sabia ser de pesca? Creio eu que talvez a mensagem de Jesus entrou no coração de Pedro e trouxe o quê? A fé que faltava. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então quando eu estou sem fé, o que eu preciso fazer? Ouvir a palavra. Quando eu me sinto fraco diante da luta, diante da adversidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar para a palavra. Eu ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, eu me conectando às Escrituras, que aquela fé que eu não estou sentindo mais, ela volta. Eu fico imaginando que a mensagem que Jesus estava pregando para as pessoas entrou no coração de Pedro, de forma que Pedro responde por Jesus. Ó, nós até podíamos discutir com o senhor aqui acerca do mar, acerca das questões aí que demais a gente entende. E a gente foi no mar, ficamos lá o tempo todo, conhecemos todos os bancos de peixe, todos os lugares onde pesca. Diz que o pescador sempre tem um lugar secreto que não revela para ninguém, ele sabe onde pegar. Mas Pedro ele vai dizer uma palavra poderosíssima: mas eu vou sobre a tua palavra. Novamente a palavra de Deus, ela tem efeito poderoso. Agora, que palavra é essa que Pedro está falando? Porque não é só eu simplesmente pegar um versículo bíblico e falar: aqui está a palavra de Deus, eu vou me lançar sobre essa palavra. Porque existem duas palavras na Bíblia que falam que é a palavra de Deus: logos e rema, a palavra escrita e a palavra viva. Diga comigo: a palavra escrita e a palavra viva. Ambos são palavra de Deus, mas a única que tem poder para fazer um milagre acontecer na sua vida é a palavra viva. Essa palavra viva, quando Deus usa ela na sua vida, ela se transforma em milagre. Eu posso pegar um versículo bíblico aqui e falar: nossa, esse aqui é poderoso, vou pôr ele. No religioso não existe. Pega o versículo bíblico, bota lá, se lança sobre ele. O que acontece? Não acontece nada. Porque Deus não tem compromisso com a palavra que você leu, porque está escrita. Porque se ela não for profética, ela não se cumpre na sua vida. Agora eu posso orar a Deus para que Deus transforme uma palavra escrita numa palavra viva. E quando Deus fala, Ele garante a vitória. O que Jesus disse para Pedro é o seguinte: por mais que você tenha lançado várias vezes, 10 vezes, 15 vezes o mar na rede, nada tem pegado. Agora se você
lançar uma vez sobre a minha palavra, você vai ter sucesso. Fica imaginando Pedro pegando a ferramenta, botando de novo, empurrando o barco. O sócio dele falou assim: o que está acontecendo com Pedro? Show, aonde? Perdeu o juízo? Tomou alguma coisa ali? Não estou indo voltar para o mar. Acabamos de voltar de lá, rapaz. A azeite está tão limpa, está escurecendo. Não, eu vou voltar. E a Bíblia diz que Pedro volta. E Jesus dá a direção para Pedro. Não deve ter ido muito longe. E Pedro joga a rede. E a Bíblia diz que quando ele vai puxar, ele sente um peso diferente. Talvez a rede tenha agarrado no fundo do mar. Talvez encontrou uma pedra, talvez encontrou uma âncora, talvez encontrou um lixo. Mas não era. Quando Pedro busca a rede, fica imaginando a cena. À medida que ele vai puxando, o finalzinho do sol batendo nas águas e aqueles peixes pulando. De forma que ele sentiu o peso. Porque a Bíblia diz que tamanha era a quantidade de peixe que o barco ia quase a pique. Porque a bênção de Deus pesa na minha e na sua vida. A bênção de Deus ela é pesada. E por que Deus pesa a mão sobre você te abençoando? Para que geralmente quando Ele te abençoa, você possa abençoar a outras pessoas. A Bíblia diz que se Ele não gritasse, os sócios dele vêm me socorrer, o barco ia afundar. Pastor, por que será que a minha vida está indo afundando? Porque Deus tem te dado vitória, tem te dado bênção e você não tem dividido. Porque Deus tem te abençoado e você não tem derramado sobre outras pessoas. Tudo que Deus te dá tem para ti. Se eu me alimento da palavra de Deus, eu não divido com alguém, essa palavra de Deus faz o quê? Quando você compra um pão na padaria e não come ele, no outro dia fica como? Duro. Antigamente jogava fora, agora você está fazendo ralo. Se você não agastar, se você não usar, se você não dividir a palavra de Deus na sua vida, ela também perde eficácia. Deus chama as pessoas. Divide a bênção com os outros. E a Bíblia diz que Pedro chega para Jesus, se prostra diante dele e fala o quê? Ausenta-te de mim. Eu não sou digno, eu sou pecador. Aí Jesus faz um convite. Se você vier comigo hoje, eu vou te transformar não em pescador de peixe, mas em pescador de homens. E aí Jesus chama Pedro para fazer parte do seu ministério. Eu fico imaginando a forma com que Jesus ele conquistou Pedro dentro do trabalho. É por isso que eu sempre falei e falo aqui que o que você faz no trabalho tem a ver com o seu ministério. Aliás, se você estiver no lugar certo, você está fazendo a sua parte. Porque às vezes a pessoa entende que tem chamada aqui dentro, se ele pregar ou se ele louvar. Não, você não está entendendo. O que você está fazendo lá fora está impactando na sua obra de Deus. Tem a ver. Se você fizer bem feito aqui do lado, você está fazendo a obra de Deus. Porque a intenção de Deus é que o médico fale de Jesus. A intenção de Deus é que o jogador de futebol fale de Jesus. A intenção de Deus é que o pedreiro fale de Jesus. Que em todas as áreas esteja alguém falando de Jesus. Eu posso ser um vendedor, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que ser um carpinteiro, eu tenho que falar de Jesus. Independente daquilo que eu faço, não é? Eu não sou só usado por Deus quando eu estou aqui dentro pregando. Não é só o pastor, não é só o prefeito, não é só o cantor. Não é esse que é a obra de Deus. A obra de Deus, ela está em qualquer lugar. A Bíblia diz que Daniel, por exemplo, ele não era pastor. Qual era o cargo de Daniel? Qual era a função dele? Qual o ministério de Daniel? A Bíblia diz que ele era político. Ele fazia parte da parte política. Ele tinha cargo político dentro da Babilônia. Ele era conselheiro do rei. Cargo político. É que talvez nós aprendemos que só é ministro de Deus aquele que está pregando. Você pode ser um grande empresário e ser usado por Deus. Um dia eu vi uma mulher falando que ela tem um dom de socorro. Ela falou que ela foi chamada para ser, o dom dela é dom de socorro. A empresa dela fatura muito dinheiro e Deus direciona ela para ir e socorrer as igrejas. Por direção divina ela vem
entra numa igreja, aquela que Deus mostrou, ela chega ali, ela compra terreno, ela levanta prédio, levanta o templo, fica ali um tempo, dá uma estrutura, depois vai embora. Só corre. E ela falou que o dia que ela não ouviu a voz de Deus, a empresa dela quase faliu. Ouvindo a voz de Deus, Deus mantém o propósito. Deus, aleluia. O que eu quero dizer nessa noite? Não interessa onde você está. Não é ministro que ele está aqui pregando. Aliás, tem gente que foi levantada para ser empresário e abrir uma igreja. E Deus não está nesse negócio. E tem gente que está abrindo igreja e Deus chamando para ser empresário. Eu preciso entender a minha chamada, o meu propósito. Elas vão se coligar com Deus. Você vai fazer a obra de Deus aonde Deus te colocar. Davi foi chamado para ser o rei de Israel. Mas antes ele foi capitão do exército. E antes disso ele era o quê? Pastor de ovelha. Depois entregador de marmita. Já estava trabalhando no iFood na época. Porque o pai dele vira para ele e falou assim: vai levar esse lanche para os seus irmãos, está na guerra. Vai ele com a mochilazinha levar um queijo. Office boy da época. Lá ele derrota o gigante. E aí ele foi chamado para ser o quê? Capitão do exército. Ganhou o gigante, virou sogro, virou genro do rei. Até se tornar rei de Israel. E Saul não foi chamado para ser rei, foi chamado para ser capitão. E sendo rei, ele fez errado. O que eu quero dizer nessa noite? Nós precisamos abrir o coração para que Deus possa nos usar. Você foi chamado para ser útil aonde Deus te colocar, ou na igreja, ou no trabalho, aonde você está, você é uma ferramenta de Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?